Bom dia, A paz. hoje é dia 9 de setembro de 2025, são 9h30 aqui em São Paulo, né? O tempo está mais quentinho, né? Parece que a gente já entrou na outra estação do ano, né? E agradecemos a Deus a oportunidade de continuar o estudo bíblico, a leitura da palavra no livro de Êxodos, capítulo 15, né? Papai, a gente pede sempre para participar de todos os trabalhos que o Senhor designou e colocar o seu entendimento e as suas palavras na nossa boca e no coração de cada um que está escutando a palavra, né? Em nome de Jesus, amém. Então, Êxodo capítulo 15, Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no mar vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos e com a tua ira furiosa, tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste, e os egípcios se afogaram. Afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste. Com o teu grande amor, tu os levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todos sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, irmã de Moisés também, né? Pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara, que em hebraico quer dizer amarga. Lembro de Noemi, né? Não teve uma passagem que ela falou isso? Não me chamem mais de Noemi, me chame... Sim. Né? O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus.
o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Então os mandamentos já estavam aqui, começando a ser implementados para o povo, e lá na frente ele foi documentado na pedra, né? Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Então, é uma passagem sucinta, né? Uhum. Logo depois da travessia do Mar Vermelho e do finalizar da guerra e da perseguição por Deus, né? Porque é o que ele disse: aqueles que fazem mal ao meu povo vão sentir o peso da minha justiça, né? E sempre foi assim, sempre foi dito, mas no final ele sempre diz: se vocês cumprirem à risca tudo o que eu disser e obedecerem os meus mandamentos, as minhas leis e tudo o quanto eu passar para vocês, eu não vou fazer com vocês o que eu fiz com os egípcios, os seus inimigos, né? Então, o que fica de novo aqui eles estavam cantando e agradecendo a Deus por uma vitória inacreditável, Que impactou não só eles, mas todos os povos vizinhos. Exato, porque todos ficaram sabendo o que Deus fez com os egípcios, que eram fortes e poderosos. E naquele momento não tinha nem rei, nem substituto e nem os principais guerreiros. O Egito estava à mercê dos inimigos. Ele estava desguarnecido totalmente. E depois de 10 pragas, ou seja, eles tiveram que começar do zero, né? Aí é aquilo que a gente sempre diz: Deus é justo. Debaixo do céu existe oportunidade para todos. A graça é distribuída. Lógico, aqui no Velho Testamento a gente não está na graça de Jesus, né? Mas desde o início ele sempre disse: aqueles seus servos estrangeiros que andam com vocês, e assim, né, por dizer, aqueles que não são do povo, mas que querem estar e aceitam estar com vocês, estão sob a minha proteção, mas tem que me respeitar e tem que obedecer todas as minhas leis como o meu povo. Fazem parte do meu povo. Aqui ele já está dizendo: eu enxerto quem me quer. Né? Pode falar. Não, é que a gente vai notar nos próximos, aliás, ao longo da Bíblia como um todo, que isso que aconteceu no Mar Vermelho foi tão impactante que muitas vezes os outros povos tinham um respeito por Deus muito maior do que o próprio povo israelita. Sim. Tanto que chega aqui, nesse outro pedaço, né, e não tinha água, eles já estavam reclamando. E aí, o que a gente vai beber? Uhum. Tinha acabado de passar por um milagre, Sim. né? E aí, na primeira dificuldade, já começa a... Não que não seja legítimo ter sede. Né? É um problema, né? Ainda mais no deserto. Porém, era sempre Moisés que tinha que ir lá e falar com o Senhor. E olha,
resolve isso aqui para mim e tal, sabe? O povo não tinha um comportamento, né, de colocar em Deus todas as questões para que a fé deles pudesse se fortalecer, entendeu? Tudo bem que eles ainda estavam com o Egito dentro deles, né? Mesmo Depois de muito diante tempo. daquilo que eles tinham acabado de ver e Exatamente. vivenciar. É. Então, assim, quando nós estamos lidando com a massa, né, é bom ter consciência disso, né? Então, toda pessoa que é separada para Deus, para missões, ela é levada ao deserto primeiro, como Moisés foi, né, a fim de guiar um pedaço de povo, seja tamanho que for, e ela tem que estar preparada para isso, né? Que mesmo o Senhor demonstrando a sua misericórdia, os seus milagres, sabe? As pessoas conhecendo o sobrenatural constantemente podem ter que, esses líderes, né, podem ter que se deparar com a teimosia do povo. Com esse comportamento que Exatamente. é assim até hoje. E aí isso não é para enfraquecer a fé, né, do líder, não. É para deixar muito claro que tudo que a gente faz tem que ser para Deus e não para as pessoas. Porque se a gente falar, nossa, eu tô fazendo isso por fulano, por ciclano, por aquela comunidade e tal, eles vão te decepcionar. Como você também decepciona as pessoas. Sim. Entendeu? O ser humano é assim. Agora, quando eu faço para Deus, porque Deus está falando para eu fazer, aí não tem decepção. É obedecer a Ele. É simples. E muitas vezes o obedecer a Ele, ao olhar do mundo, é uma loucura, é algo incompreensível. E sim, Ele é o Deus do impossível. Então, ao nosso olhar e a nossa mente minúscula de conhecimento, porque a abrangência dele é ilimitada perto do que a gente acha que entende, muitas vezes nós achamos que estamos agindo corretamente, ajudando alguém, e muitas vezes ele diz, não faça, porque você está tirando a oportunidade de eu forjá-lo no deserto que eu coloquei ele. Então, se ele está ali, é porque eu sei, eu conheço o coração. Agora, existem outros que sim, ele faz você se movimentar, mesmo não tendo, às vezes, condição, mas só para dar um abraço e uma palavra. É para fortalecer, para dar aquele sopro de fé na sementinha que está ali, para que aquela brasa que estava quase apagando voltasse a ter calor, né? E ao guiar o povo no deserto, né, ao longo de toda aquela jornada, não foram... Aliás, a maioria morreu, né? Foram 40 anos dando voltinha lá justamente pela teimosia. Mas dali saiu um Josué, saiu um Caleb, né? Saiu a família deles, né? Onde Josué até o fim deixou muito claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente também não pode ter a ilusão que de repente de um trabalho assim gigantesco, né? Isso aqui o Senhor está fazendo vai resolver a vida de todo mundo. Não. Mas se resolver para um, ou não é quantidade, se resolver para as pessoas certas, Sim. né? Porque o joio e o trigo crescem juntos e a colheita não é função nossa, né? É bom que fique claro, mas se as pessoas certas forem impactadas, já está valendo a pena, né? É a reflexão de hoje, né? E ele nos dá discernimento para tudo, né? Quando fazer, como fazer, quando não fazer, para quem, por quanto tempo. É sempre manter intimidade, né? Para não falhar com Deus. É o dia a dia. Ele fala, um dia de cada vez e todos os dias me chame, né? Me chame para estar com vocês, para saber quais os passos de hoje.
A gente, de novo, a gente pode se planejar, a gente pode ter sonhos, pode. Ele não disse que é pecado isso, né? Ele diz que é bom, né? Mas muitas vezes o olhar, o sonhar, o planejar não é exatamente aquilo que ele quer para as nossas vidas e para a nossa evolução espiritual. Então muitas vezes a gente tem que olhar e deixar sobre a guarda dele, o controle de toda a nossa vida, para que a gente diga: Pai, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, e eu sei que eu não sei tudo, mas o Senhor sabe que eu gosto de determinada coisa, né? Eu gosto de determinado lugar ou de determinadas pessoas e tal, eu gostaria de estar junto, né? De poder ajudar, de poder fazer, de ser ajudado também, mas nunca, em momento algum, eu quero desobedecer, desrespeitar ou fazer algo que não seja do seu agrado. Então, se eu tenho que me limpar, se eu tenho que me curar de algumas coisas, me mostra. Me mostra o que eu não estou enxergando. Abre minha mente, abre minha visão, abre meus ouvidos, abre meu coração, segundo a sua vontade. E é só assim que ele vai, um dia de cada vez, quando você olha para trás e vê tantos anos que já se passaram e alguns detalhes que você fala: puxa, eu queria fazer daquele jeito, mas não foi, mas foi de um outro muito melhor, hoje eu consigo enxergar, né? E creiam, um ano passado com Deus em profundidade vale por 10 no raso. Então não dá para medir a nossa jornada pelo tempo da terra, só o tempo de Deus. E nem comparar com a jornada dos outros. Cada um tem a sua. E cada um tem a sua intensidade, a sua capacidade de se jogar no fundo ou não, né? Em determinado. E hoje você acha que você está muito profundo, outro está no raso, amanhã muda. Então não dá para ficar se achando também. Nunca. A gente está sempre, todo dia aprendendo e deve ensinar aquilo que foi aprendido, nem que seja só para abrir os olhos daqueles que ainda não estavam enxergando, mesmo tendo a consciência que a gente não convence ninguém, só o Espírito Santo, né? Mas de servir como testemunho, né? Para que quando for o momento certo de cada um, eles possam olhar e falar: tá, agora entendi aquilo que foi me falado lá atrás e tal. E é isso, né? O evoluir com Deus, ele é personalizado, né? Para cada filho ele cuida de um jeito, para cada filho ele fala de um jeito que mesmo quando são uma só carne, né? Aqui é a mesma coisa. Comigo ele fala uma coisa, eu já estou enxergando, né? Eu estou vendo. Com ela ele tem que desenhar, né? E tal. É 2 anos, mas é verdade, gente, né? Cada um ele tem uma didática e se complementam, né? Ainda bem. Sim. Certo? Mas o principal, principalmente para um casal, é a palavra que foi dita inúmeras vezes ali, e Jesus reforçou: a casa dividida não vai para lugar nenhum. Então, andem juntos com Deus, de mãos dadas com Ele, sabe? Porque só Ele salva, só Jesus salva. Então é aquilo que eu estava conversando essa noite aí, porque tô meio ruinzinho, né? Então toda hora acorda, aí o João também acorda e tal. E ele tá reforçando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí muitos falam: o caminho para onde? A verdade de quem? A vida do quê? Caminho
para Deus, o único, porque só tem um. A verdade dele, porque ela é soberana e só ela vale. Os outros são narrativas. E a vida? Só ele criou. A vida dele, eterna, que era, que é e vai continuar sendo eternamente. Então, se você não quer andar com quem sempre foi e vai continuar sendo, você vai andar com aquele que uma hora, lá no final de Apocalipse, diz: acabou o seu reinado. Na verdade, ele já está acabado, né? Isso só vai se materializar. Sim. E hoje cedo também, conversando com o senhor, ele pediu para eu falar isso para uma amiga. Eu ainda não enviei, quem sabe ela assiste aqui, né? Mas é isso. Primeiro as coisas acontecem no céu, assim na terra como no céu, né? E quando ele fala que ele tem uma promessa, é porque ele está dando spoiler. Ele está falando, gente, aqui no céu vocês já decidiram por isso, já fizeram isso, e tem um delay até se materializar aí. Isso, quando ele fala, ó, tal coisa vai acontecer para vocês, não é porque ele está manipulando, porque a gente não tem livre-arbítrio, não, porque a escolha já foi feita, aquilo já aconteceu e só vai realmente se concretizar, né? E aí é esse tempo, né, de delay entre o que acontece no céu e o que acontece na terra que o inimigo faz uso para nos iludir. É esse delay, é com isso que ele brinca, entendeu? É isso que mexe com as nossas estruturas, com a nossa fé, porque é por ilusão. Salomão já dizia isso, entendeu? Então, assim, se a gente constantemente lembrar que a Bíblia inteira fala que ele já é um derrotado, né? Que o inimigo já é um derrotado, não precisa de sofrimento nenhum. É só uma questão de tempo, né? Certo? Uma dica, né? Para aqueles que escutam o Papai do Céu dizer: eu tenho uma promessa para você, mas ela demora. No nosso olhar, ela demora. Ele disse a promessa, ele falou que temos uma aliança, mas ele não falou qual é o caminho para percorrer, o que vai ter no caminho. A gente sabe que vai ser difícil. Filhos dele tem muito perrengue, né? Porque o inimigo não quer que você alcance, e quanto mais próximo, o nível do joguinho vai piorando. Mas se você se agarrar na promessa, tanto faz o que vier, quem vier. Pode vir um exército, igual nos Salmos. Pode vir um exército. O Senhor vai à minha frente, o Senhor me cobre, o Senhor está atrás, e eu estou rodeado da proteção do teu manto. Nada vai me abalar. Quem morreu antes de colher promessa é porque estava vivendo, olhando para o passado como a mulher de Ló. Porque tudo que está acontecendo agora é fruto do que já foi lá no céu. Entendeu? E aí quando eu fico olhando para trás, é isso que dá. E o inimigo, ele quer fazer isso. Ele quer laçar a gente fisicamente, né? Antes das coisas se concretizarem na terra. Né? E o que nos salva? Ter intimidade com o Senhor, para que Deus nos dê visão de futuro, né? E a gente olhe para frente, olhe para Ele, para o caminho, para a verdade e para a vida. É Ele que carrega a verdade, né? Ele é a verdade personificada, ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus, com a proteção do Espírito Santo, e a gente volta quando Ele nos permitir. Amém. Até mais.